Agora contamos também com a participação da doutora Lucimara Aparecida Françoso, pediatra do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, doutora. A doutora veio com a equipe dela para fazer várias demonstrações para a gente, né, doutora? Apresenta quem veio com você. Então, nós viemos em 3 pessoas, a enfermeira Maria Elisa e a enfermeira Edenir, que são enfermeiras do Núcleo de Educação do SAMU. Obrigada, viu, doutora? E eu acho que a gente podia começar a nossa demonstração com engasgamento. Então, quando engasga, né? Se for o bebê, o que você tem que fazer? Você vai pegar esse bebê. Então, assim, enquanto qualquer pessoa que engasgue, pode ser bebê, criança ou adulto, adolescente, enquanto estiver tossindo, você não faça nada. Porque a tosse é o mecanismo de defesa do organismo para tentar pôr para fora aquilo que está dentro da via aérea e não deveria estar lá. Então, enquanto estiver tossindo, não faça nada. A gente tem mania Deixa de bater tossir. nas costas. Não, está tossindo, se for uma criança que entenda, você fala para ela tosse bastante, que é para tentar expelir esse objeto. Se parou de tossir, significa que aí obstruiu mesmo a via aérea. Então, obstruiu totalmente. Então, o que nós temos que fazer? Criar uma tosse artificial, de uma forma artificial. Então, o que a gente vai usar para isso? Algumas manobras para tentar expelir esse objeto que está lá dentro da via aérea. Então, no bebê, a Maria Elisa vai mostrar qual é a técnica. A pessoa tem que estar sentada, ela vai apoiar o bebê, o tronco do bebê no seu antebraço. Então, é esta região aqui, ela apoia o bebê sempre com a cabeça mais baixa e vai aplicar 5 golpes no dorso. A gente tem esses 2 ossos aqui nas costas, né? As 2 escápulas. Vai no meio desses 2 ossos. Então, aplica 5 golpes. Aplicou 5, vira o bebê para o outro braço, sempre o tronco dele fica em cima do seu antebraço e você apoia o seu antebraço na sua coxa, porque senão você pode deixar o bebê cair, né? E aí vai fazer 5 compressões. Nós temos os 2 mamilos, né? Até as criancinhas têm os 2 mamilos. Aonde é essa compressão? Imagine uma linha passando e unindo esses 2 mamilos, você põe o seu dedo imediatamente abaixo dessa linha e comprime, ó, os dedos ficam retos, e comprimindo 5 vezes, percebe que sai o ar? Né? A gente escuta o ar saindo, então nós estamos provocando uma tosse artificial, certo? E vai fazendo isso até, vai repetindo. Se desobstruir a via aérea do bebê, provavelmente ele vai começar a chorar, certo? Aí a gente vai ouvir ele chorando, ele vai se movimentar de alguma forma. Mas pode ser que o objeto saia. Agora, se ou o objeto passe. sair, eu só vou tirar se ele estiver bem fácil de eu alcançar. Se eu vejo que ele saiu, mas ele ainda está lá atrás, eu faço novamente para ele sair um pouco mais. Porque se ele estiver lá no fundo e eu for enfiar o meu dedo lá no fundo, na boca de um bebê, eu vou empurrar ele para dentro de novo. Mas pode ser que o objeto passe ou não, ele vai ter que sair de qualquer jeito. Ele sai. Se você vai fazendo as manobras. Enquanto está fazendo as manobras, o ideal é já pedir para alguém já acionar o serviço de emergência. Que é o 192. 192, que é o SAMU, e a gente tem o 193 dos bombeiros também. Tá? Acima de 1 ano, a gente vai fazer uma manobra que se chama manobra de Heimlich, certo? Engasgou, não consegue mais tossir. Geralmente a criança maior ou adulto põe a mão no pescoço, né? Esse é o sinal clássico de engasgo, porque ela leva a mão no pescoço, querendo dizer pra gente que está engasgado. Aí, se você não viu ela engasgar, você pode até perguntar, você engasgou? Ela com certeza vai fazer que sim. Então, ela está com uma dificuldade muito grande para respirar. Então, o que nós vamos fazer? A manobra de Heimlich, que a Edenir vai demonstrar, em que a gente vai fechar a nossa mão, o polegar fica escondido aqui entre os outros dedos e nós vamos apoiar a mão na região. Na criança você vai ver entre o umbigo e o final desse osso aqui do meio. Vai ficar bem na região do estômago, né? Não pode encostar nas costelas. Tem que ficar um pouco abaixo das costelas. Então, posicionou a mão, como a Edenir está fazendo. A outra mão vem em cima dessa. E aí você vai fazer movimentos lembrando da letra J. Então, afunda e levanta a mão. Afunda e levanta a mão, como ela está demonstrando. Então, faz de conta que você está desenhando a letra J. Isso faz rapidamente. Com isso, eu também estou causando uma tosse artificial e a tendência é o objeto ser expelido.
Enquanto a criança estiver consciente, a gente vai fazendo isso, certo? Se por acaso o objeto não saiu e ela perdeu a consciência, ela desmaia, então aí a gente vai demonstrar, elas vão fazer uma na outra, que aí serve para a criança, serve para o adolescente e para o adulto. Então, como é que tem que fazer? Você se posiciona atrás da pessoa que está engasgada, ela abre um pouco as pernas dela e a sua perna tem que ficar no meio das pernas dela e você põe a outra perna para trás. Por quê? Porque se ela cair, você consegue segurar, senão você vai cair junto. Mas nisso a pessoa ainda está consciente, tudo isso a pessoa consciente. Ela ainda está consciente, tá. mas a posição é essa. Você sempre põe uma perna na frente e outra atrás e uma perna sua fica entre as pernas dela. Aí vai fazer a manobra. Se for um adulto, o adulto tem um espaço maior, geralmente aqui. Então, o que você faz? Localiza o umbigo, põe a mão assim, o polegar está aqui em cima. Dobra uma vez e dobra mais uma vez. Provavelmente vai ficar na região certa. Se estiver encostando na costela, abaixa um pouquinho, certo? Aí faz aquela manobra, lembrando a letra J, e não é para fazer carinho, é para fazer de verdade. Se vocês forem fazer, a sensação é horrível, mas é para fazer de verdade, porque senão, não com tanta força, principalmente na criança, que você pode machucar, mas não é para fazer assim, né, um carinhozinho, é para fazer, você criar mesmo uma tosse, tá? E aí ela está fazendo a manobra, o objeto não saiu e ela perde a consciência. Então, olha como que ela vai fazer para deitar. Você viu que ela não caiu, porque ela estava com a perna uma na frente e uma atrás, e ela conseguiu segurar a pessoa e foi deitando no chão sem deixar cair. E a partir do momento que perdeu a consciência, o que, que a gente vai fazer? Aí é compressão torácica. Certo? Se for na criança, da mesma forma como ela fez ali, com 2 dedos, comprimindo. E se for numa criança maior ou um adulto, então aí a gente vai demonstrar na criança maior como é que faz as compressões torácicas. A linha entre os mamilos, você traça uma linha imaginária entre os mamilos e você apoia essa região da sua mão, que o pessoal fala calcanhar da mão, você apoia essa região nesse osso que a gente tem aqui bem no meio do tórax, na altura da linha intermamilar. Então, bem no meio do tórax, você apoia a mão e comprime. Na criança, sempre mantendo, olha como ela está segurando a cabeça, tentando manter a cabeça um pouquinho esticada para você liberar a via aérea, para ficar mais aberta. Como é que é, doutora, se a criança engole água, bom, se saiu ali, está respirando, está só tossindo, tudo bem. Mas e se tirou da piscina e está desacordada a criança? Então, aí se ela está desacordada, não está respirando, aí as manobras são de ressuscitação cardiopulmonar. O que você tem que fazer? Se você tirou, qual é a sequência? Primeiro, checar se realmente ela está inconsciente. Então, você vai tentar chamá-la, a Edenir vai demonstrar como que você tenta chamar para ver se está inconsciente mesmo. Então, não responde, está inconsciente, você vai olhar se está respirando. Não respira, como é que você vê isso? Abre a roupa ou levanta, se for uma camiseta, e observa se está respirando. Não está respirando, a orientação é começar as compressões torácicas. Aí, se você está sozinho para dar o atendimento, você tem que fazer 30 compressões torácicas para 2 ventilações. No caso de criança pequena, a sua boca pega nariz, se for o menor de 1 ano, pega nariz e boca do bebê. Então, a sua boca engloba o nariz e a boca e você faz 2 ventilações de 1 segundo cada uma. Você sopra lá? Sopra lá dentro, mas esse sopro tem que durar só 1 segundo. Não é para fazer uma coisa, não é para você esvaziar o seu pulmão dentro da criança, porque você vai estourar o pulmãozinho dela. Então, só pode durar 1 segundo essa ventilação, cada uma. Faz uma e depois outra. E aí volta para as compressões torácicas e sempre fazendo 30 para 2. E alguém já está chamando o serviço de emergência, que aí se a criança for mais velha? Se for mais velha, se você estiver sozinhos, faz também 30 para 2. Agora, se for uma criança maior, aí você põe a sua boca sobre a boca dela e tampa o nariz dela. Tampa o nariz e põe boca sobre boca. E também 2 ventilações com duração de 1 segundo. O que a gente fica atento nesses casos de queda, de fratura, para não piorar a situação? Então, o ideal é não mexer, né? Se você percebe que tem um membro que está
desnivelado, ele está fora, né? Está torto. Se você tiver na articulação, né? Uma articulação inchou. Então, não mexer, mantenha na posição que está e alguém aciona o serviço de emergência para vir. E a criança que caiu, principalmente, mesmo que ela esteja consciente, se ela está no chão, alguém ficar segurando a cabeça dela. Então, elas vão demonstrar qual é a posição que a gente deve tentar manter a cabeça. Se ela estiver assim, deitadinha de barriga para cima, e se estiver de lado, segura na posição que está. Não tente mexer, não tente mobilizar a criança. Do chão, deixa não ela tira. lá e espera. Se caiu, principalmente de altura, né? Porque uma queda pequena geralmente não traz grandes problemas, mas caiu de uma altura maior, principalmente se bateu a cabeça, o risco de você ter uma lesão na coluna cervical é grande. Então a gente não tem que mexer, tem que tentar imobilizar a cabeça para que ela não movimente a cabeça, para tentar preservar a coluna cervical. E a gente viu que a criança está com um machucado, e se tem um corte, o que tem que fazer se tem um corte grande? Então, se tem um corte grande, geralmente os cortes mais profundos, você acaba lesando vasos importantes, né? A gente tem dois tipos de vasos, as veias e as artérias. As artérias são os vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. Como é que a gente sabe que é um sangramento arterial? Porque ele vai pulsátil, né? Ele dá um esguicho, para, dá um esguicho, para, dá um esguicho, para. Esses geralmente são sangramentos mais graves. As veias, quando cortam as veias, se elas forem muito calibrosas, elas também podem sangrar muito. Então, tem um sangramento abundante, o que a gente tem que fazer? Pega o pano mais limpo que tiver em casa, pode ser um pano de prato, geralmente é bem limpinho, coloca em cima do local que está sangrando e fica comprimindo. E não tira. Fica lá vários minutos comprimindo. Depois aí é que você vai ver, passou 10, 15 minutos, você levanta, tira a sua mão, não tira o pano, tira a sua mão e aí você vai ver se parou de sangrar. Parou de sangrar? Enfaixa e vai para o pronto-socorro. Se for só um corte, né? Não estou falando da queda que tem que ficar segurando.